Então, para esse tutorial, eu escolhi essa imagem que eu costumo passar para os meus alunos. E aí a gente vai ter dois objetivos aqui, que um é redesenhar, né, com o grupo da ferramenta caneta, e o outro é colorir, né, com gradiente. Um desafio inicial para os alunos normalmente é reconhecer o que é o que aqui, né, o que é cada peça. Porque para se obter um resultado como esse, mesmo que aqui seja um gradiente do amarelo para o laranja e aqui também, para obter esse tipo de resultado eu preciso desenhar objetos distintos, né? E o mesmo vai acontecer em outras situações, como aqui parte aqui dessa lateral dele, que é uma peça só, e depois uma outra aqui para a barriga. Cada dedinho dele deveria ser uma peça diferente para obter esse tipo de resultado. Mas vamos lá. Aí para facilitar um pouco as coisas, eu tenho esse outro desenho aqui, que é só o esqueleto do papagaio. E talvez fique mais fácil. Então eu vou aproximar aqui com a ferramenta Zoom, escolher aqui a ferramenta caneta, me certificar que eu estou sem preenchimento e com uma cor de contorno qualquer. Eu vou escolher aqui uma cor bem distinta para eu saber o que é o meu desenho e o que eu estou copiando. Então, escolher aqui um vermelho, dar OK e passar a desenhar. Uma opção, uma alternativa, para eu não correr o risco de movimentar a minha imagem original sem querer, e aí eu perder um pouco do registro, né, do encaixe, eu bloquear a minha imagem original. Então, com a ferramenta seleção, eu clico aqui na imagem e venho aqui em objeto, lock, que é bloquear, e bloquear seleção. Aí ele vai bloquear o que estiver selecionado. E aí, por mais que eu clique e arraste, eu não vou conseguir sequer selecionar, muito menos movimentar a minha imagem original. Quando eu quiser voltar atrás, eu posso vir aqui em objeto e desbloquear tudo. Aí vamos lá. Volto aqui para a ferramenta caneta. Eu posso clicar, clicar, clicar e fechar, certo? Notem que eu cliquei onde são os vértices, para eu conseguir um resultado mais pontiagudo. Eu sei que assim, daqui para cá eu precisaria de uma curva só, aqui uma curva para cima e outra para baixo, então eu vou puxar uma alça para cá e outra para cima, e aqui uma curva simples. E para eu trabalhar com curvas, eu deveria alternar para a ferramenta conversor e clicar em cada ponto desse, que são os pontos de âncora. Então eu vou clicar e arrastar, criar as alças e passar a editar essas alças. Ó. Com a própria ferramenta conversor eu consigo fazer isso. Então vou clicar aqui no canto e arrastar. Então já resolvi essas duas alças aqui. E aí, como as alças desaparecem, eu vou alternar para a ferramenta de seleção direta, que é essa setinha branca, clico no ponto de âncora para ver se aparece. Então, para cá eu vou editar essa alça e para cá eu vou editar uma alça para cima e vou controlando até conseguir a curva que eu quero. Pronto. É importante lembrar aqui o seguinte, eu não posso acertar de primeira, então eu posso clicar aqui no ponto de âncora e reposicionar para estar mais preciso. Tá? Pronto. Para o olho e esses outros detalhes, eu posso trabalhar com a ferramenta elipse, tá? Sem grandes problemas. E eu vou segurar o Shift para criar um círculo perfeito. E aí vou lá, posiciono aqui. Se eu não acertar, eu posso redimensionar aqui, se eu achar necessário. Ok, fiz um, vou fazer o outro agora, o menor. E aí eu posso ajustar com a ferramenta seleção, né? Ajustando suas medidas. Vou fazer aqui o mesmo para o olho. Rotaciono e vou lá posicionando. Para eu ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar e colar. E com a cópia eu vou só reduzir o tamanho, talvez seja mais fácil. Ajusto aqui na altura. E agora a largura. Copio e colo mais uma vez. Vou lá, posiciono. E redimensiono. Bom, vocês devem estar se perguntando como é que eu vou conseguir fazer essa parte aqui da língua, né?
eu poderia fazer com a ferramenta caneta, mas se eu fizer com a caneta, eu vou ter só a linha. Vou ter algo assim. E aí vocês precisam lembrar o seguinte, ó, que a gente vai precisar preencher. E aí como é que eu preencho uma linha? Então eu preciso criar uma área, certo? E uma forma simples para isso seria copiar isso aqui. Ops. Copiar e colar. E aí eu pego a área de interseção entre esses dois objetos, certo? Então seleciono os dois objetos envolvidos. Um já está selecionado, seguro o Shift, clico no outro. E aí vai me interessar esse círculo daqui e a área de interseção entre esses dois círculos. E para trabalhar com essa interseção, existe um recurso que é chamado Pathfinder, que a gente vai encontrar aqui em Windows. Aí tem aqui Pathfinder. Vai ser aberta essa janela. E aqui tem alguns comandos, tá? Que é adicionar, como se fosse soldar, ou então subtrair, ou a interseção. Mas notem, quando eu clico aqui em interseção, ele vai me deixar só o resultado, só o que interessa, né? E aí eu preciso a interseção e o círculo. Então vai haver outros comandos aqui embaixo que podem ser mais úteis, né? Como dividir. Então eu vou clicar aqui nele, depois vou vir aqui em objeto, desagrupar, clico aqui fora para desmarcar e vou ver o que aconteceu. Ó. Parece que eu obtive a interseção e o corte entre esses dois objetos, né? Então, nesse caso, eu só faço desagrupar e apagar a área excedente. E aqui, mais na frente, eu sei que eu vou poder preencher, né? Como esse outro aqui, vou preencher com qualquer outra cor. Tudo bem? Mas não vou me preocupar, por enquanto, com preenchimento. Eu vou me preocupar com ilustração. Então, vou continuar ilustrando. Pego a ferramenta caneta e vou lá. Clico. Ops. Me certificar aqui do preenchimento e a cor. Então, clico e arrasto. E aqui é uma outra técnica. Notem, né? Antes eu havia só clicado e soltado e agora eu estou clicando e arrastando. Daqui para cá, eu vou precisar uma reta, ó, mas quando eu clico e solto, vem essa curva. Isso acontece por quê? Porque quando eu cliquei aqui e arrastei, criei essa alça para cá, indicando que aqui é uma curva, e uma alça para cá, indicando que o próximo segmento seria curva também. Então, nesse caso, como eu não quero curva, eu preciso eliminar essa alça. E para eu eliminar, basta eu dar um único clique no último ponto de âncora, e aí eu elimino. Aí eu clico e arrasto aqui um pouco, clico e arrasto. Ops. Isso ficou bom. Então ficou qualquer coisa, eu volto atrás com Ctrl Z. Cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. Aqui não ficou muito bom, mas depois eu posso corrigir. Cliquei e arrastei. Aí vamos só dar uma arrumada aqui que não ficou tão legal, né? Uma alternativa é, se eu achar que esse ponto pode ser subtraído, eu posso vir com a ferramenta deletar ponto de âncora, clicar nele e dar uma olhada. Reposiciono esse ponto de âncora e aí nas alças eu venho aqui e dou uma ajustada. Ficou melhor do que estava. E aí continuo, né? Ferramenta caneta, volto novamente, clico e arrasto, clico e arrasto, clico e arrasto. E vou matar essa alça, clicando aqui no ponto de âncora, clico e arrasto. Já fiz outro trecho. Está faltando agora o galho, para se trabalhar com a ferramenta caneta.
E o resto pode ser desenhado com elipse, né? Aliás, ainda falta o cabelinho dele lá em cima. Vamos já chegar lá. Aqui redimensiono com elipse. Daí vocês podem se perguntar, mas não seria legal fazer com esse rabo, aqui a barriga dele com caneta e tudo? Dificilmente a gente conseguiria um resultado bom com a ferramenta caneta. E aí a ideia é otimizar o nosso trabalho e ter bons resultados. Então, se é mais fácil fazer com elipse, eu teria um resultado melhor com elipse, eu não vou reinventar a roda, né? Vou fazer com o que eu tenho. Então, e vou ajustando como achar melhor. Aqui um outro para as peninhas do rabo. Eu já sei que eu posso desenhar, depois com a ferramenta de seleção redimensionar e até mesmo rotacionar, né? Copio e colo. E agora só faço rotacionar. Copio e colo, rotaciono mais um pouco. E agora está faltando só aqui o cabelinho dele. Eu volto para a ferramenta caneta, clico e arrasto, clico para eliminar a alça, depois clico e arrasto para criar essa curva aqui. Faço o mesmo para esse outro. Afasto aqui para ver como é que ficou meu desenho. E vou afastar agora tudo para o lado. Ó. Então vou selecionar todos de uma só vez, clicar e arrastar aqui para o lado. Certo? E aí agora comparando os dois, eu posso trabalhar aqui a parte de preenchimento. Aliás, eu vou deixar isso para um próximo tutorial. Um abraço, até mais!